Ô, pessoal, deixa eu trazer aqui uma informação que acaba de chegar e atualizou a manchete do nosso site. A gente traz aqui porque tem a ver com esse assunto. Starlink recua e diz que vai bloquear acesso ao X no Brasil. Starlink, empresa que também é do Elon Musk, e disse hoje, portanto, a Starlink que vai obedecer, acatar a ordem judicial. Não é? A empresa recuou depois de dizer que não suspenderia o acesso à plataforma enquanto as contas dele não fossem desbloqueadas pela justiça. A empresa de Musk marcou 2 vezes a conta do ministro Alexandre de Moraes, diz que a ordem de Moraes na semana passada congelou as finanças, impediria que a empresa fizesse transações financeiras. A Starlink declarou que imediatamente entrou com recurso no STF após a decisão. E agora, portanto, chega a informação de que mudou de ideia, viu? A Starlink recua e diz que vai bloquear o acesso ao X no Brasil. Carlos Afonso, quer dizer, essa briga ele não quis comprar. Sabe, Diogo, talvez uma forma de procurar entender essa movimentação da Starlink, no xadrez 4D que o ministro Moraes joga nessa discussão como um todo, quando o ministro Moraes diz que existe um grupo econômico de fato entre a empresa X e a Starlink, de certa maneira, parece, e aqui, enfim, uma nota muito pessoal, tá? Que o ministro já esperava que houvesse ali alguma resistência por parte da Starlink. E na medida em que a Starlink vem a público dizer que não vai bloquear o X descumprindo uma ordem judicial, a Starlink acaba fortalecendo o argumento que o ministro Moraes tinha desenhado na sua decisão, de que ele poderia sim bloquear os bens da Starlink porque estava falando de um grupo econômico de fato, em que a decisão do Elon Musk valia tanto para a empresa X como para a empresa Starlink. Se a gente for ler a decisão do ministro Moraes, independentemente se concordar ou não sobre o bloqueio ser a medida mais proporcional ou menos no caso, mas um ponto fica muito claro. A decisão do ministro Moraes desenha uma narrativa política na qual o Elon Musk, na pessoa física, é aquele que decide o que acontece no X e na Starlink, criando esse grupo econômico de fato que segue as ordens dessa pessoa. Então, na medida em que aqui a gente viu até então no Brasil a Starlink se recusando ao cumprimento, era um argumento que favorecia a tese do ministro Moraes. Então, no momento em que agora a Starlink volta atrás, me parece que é uma tentativa da empresa de não dar esse... Se isso aqui fosse um jogo de vôlei, já que a gente continua muito imbuído do espírito olímpico, né? Enfim, a empresa Starlink dizendo que não bloquearia o X era como você dar um ponto para o adversário, é como você dar um saque para fora, é ponto do outro lado da quadra, é ponto para o ministro Moraes. Então, acho que dessa maneira a Starlink resolve tirar esse ponto e voltar a um momento de cumprimento de ordem judicial. Enfim, o que me parece que é salutar, porque senão a gente teria toda a discussão de um processo administrativo na Anatel. Seria, enfim, curioso ver como isso ia se dar, mas pelo visto esse não vai ser o destino, pelo menos não pelo momento dessa discussão.